Olá, queridos! Estamos ainda em Mateus 5,13, pensando sobre vós sois o sal da terra. Já vimos que o sal protege, o sal conserva, o sal realça. Mas agora Jesus faz uma afirmação um tanto quanto estranha. Ele diz assim: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Como é que funciona isso? Em casa eu tenho sal refinado, eu tenho sal grosso, e eu uso o sal, e o sal que eu usei não volta mais. E ele está sempre salgado. Se ele ficar lá uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, será sempre sal. Sal fino lá no saleiro, sal grosso lá no saleiro, será sempre sal. O que significa se o sal vier a ser insípido? O problema, queridos, é que às vezes a gente não entende a questão de como que o sal era usado naquela época e é usado hoje. Hoje nós temos um sal processado, um sal industrializado, que chega em nossa casa pronto para ser adicionado aos alimentos, quer o sal fino, refinado, quer o sal grosso para churrasco ou outras comidas. Mas no tempo de Jesus não era assim. No tempo de Jesus, o sal era uma pedra. Imagina uma pedra como essa Bíblia, e essa pedra era uma pedra salgada, que a dona de casa pegava essa pedra, enfiava numa vasilha d'água, tirava e aquela vasilha de água ficava salgada, ficava uma salmoura. E ela usava aquela salmoura para temperar os alimentos. Só que você usa essa pedra de sal uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e chega uma hora que todo o sal da pedra sai, a pedra perde a sua salinidade. Então fica uma pedra sem sal, porque o sal acabou. E aí aquela pedra sem sal, porque todo o sal dela já foi usado, já saiu nos usos anteriores, aquela pedra não serve para mais nada, ela é descartada. Naquela época, todas as ruas eram ruas de cascalho, de pedra, de terra. A mulher jogava aquela pedra pela janela, ela caía ali na rua e ela era pisada pelos homens. O que Jesus está nos ensinando é que o sal que nós temos em nós não é digamos assim, um sal propriamente nosso, é um sal recebido. É um sal que nós somos como uma pedra salgada e esse sal tem que permanecer. Esse sal, ele vai ser maior ou menor, a salinidade do sal na nossa vida, ela vai ser maior ou menor no momento e na relação que nós temos com Deus, com as coisas de Deus, com a devoção, com a palavra de Deus. Eu vou ter mais salinidade na medida em que eu vivo mais de acordo com aquilo que Cristo está ensinando. Quanto mais as bem-aventuranças que Jesus disse nos versículos anteriores forem encarnadas em mim, quanto mais eu buscar estas bem-aventuranças para que elas sejam encarnadas e vividas, mais sal eu terei. Quanto mais vida devocional, leitura da Bíblia, oração, quanto mais eu buscar comunhão com Deus, quanto mais eu olhar para o alto, onde Cristo está e ter comunhão com Ele, quanto mais eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar do que outras coisas, mais salgada será a minha vida. Agora, na medida em que eu vou me afastando das coisas de Deus, na medida que eu não vou encarnando estes ensinos aqui do Sermão do Monte, aqui no Sermão do Monte nós temos todas as verdades, todos os alicerces do que é o reino de Deus. Quem é o Senhor do reino, quem são os súditos do reino, quais são as leis do reino, quais são as verdades do reino, qual a maneira de nos comportarmos no reino, o que realmente é valioso no reino, o que não tem valor no reino. Quando eu vivo essas verdades como súdito deste reino, debaixo do governo de Cristo, encarno esses ensinos na minha vida, eu serei uma pessoa salgada, eu terei sal, e assim eu vou proteger, eu vou conservar e eu vou realçar sabores. Mas na medida em que eu não vivo essas verdades, eu serei uma pessoa sem sal. E Jesus está dizendo, se você perder a sua salinidade, se essas verdades do reino não estiverem em você, se você não encarnar tudo que eu estou ensinando aqui, você vai ser sem sal, e sem sal você não presta para nada. É apenas um ser humano comum. É como um gentio, quando ele diz lá na ansiosa solicitude pela vida, os gentios é que procuram essas coisas. Você não é gentio, você é um súdito do reino. Então, queridos, que nós encarnemos as verdades do Evangelho para que a gente seja útil, tenha sal, salgue, e assim proteja, assim conserve, e assim realce sabores.
não percamos o sal com o uso do dia a dia. Não percamos o sal nos afastando das coisas de Deus e nos apegando com as coisas do mundo. Que o sal seja renovado em nós. E quanto mais sal tivermos, mais Deus será glorificado, mais vidas serão abençoadas e melhores serão os ambientes onde nós vivermos. Que Deus nos abençoe. Amém.